A gente avança, tá, no nosso estudo que é proposto dentro da nossa da nossa linha, né, daquilo que a gente está falando, né, a gente tratou no encontro passado a respeito da questão relacionada a dízimos e ofertas, né, que é um assunto, né, que precisa ser pregado, precisa ser ministrado, precisa ser ensinado, né, e tudo aquilo que vem ao encontro da palavra de Deus, né, eu acredito que não gera confusão, né, eu acho que quando a gente acolhe essas coisas centrados em Deus e tendo entendimento em Deus, não gera confusão. O problema é quando nós abordamos esse tipo de assunto fora do contexto da palavra. Então, tudo a gente busca sempre centralizar dentro do contexto da palavra. E justamente o assunto de hoje, ele ainda é, né, a respeito da questão financeira, mas hoje não tão específico relacionado à questão da igreja, mas relacionado muito a uma questão de percepção pessoal nossa, tá? E então a gente vai falar a respeito de finanças e boa administração. O nosso objetivo que não é ser coaching, né, longe disso, tá? Mas é trazer à luz da palavra esses assuntos que são do nosso cotidiano, que são do nosso dia a dia, e que sim, né, quando muitas vezes mal interpretados, ou de alguma maneira, ou de alguma forma, né, quando somos atingidos nessa área, isso pode sim nos afastar da presença de Deus, isso pode sim gerar problemas, né, do decorrer da nossa vida, né, e quando nós tratamos esse assunto, né, como tudo na nossa vida, com base bíblica, né, a gente acaba superando, né, alguns percalços, alguns problemas que a gente possa enfrentar, tá bem? Então, um assunto mais voltado para a nossa vida cotidiana, mas que é importante, né, sempre à luz da palavra. Uma das coisas que eu acho que ficou do nosso encontro passado, que a gente falou a respeito ali de dízimos, né, e ofertas muito tratado a respeito da condição da prática, né, do dízimo e da oferta, da importância de sermos dizimistas e ofertantes, não só para a questão da igreja, mas também por uma questão de obediência, né, mas eu acho que a gente pode abrir o nosso encontro hoje, talvez falando da nossa maior oferta, assim, que eu acho que é aquilo que a gente pode entregar a Deus nos dias de hoje, tá? A nossa maior oferta, ela, na minha percepção, né, e dando um contexto bíblico e espiritual para isso, eu acredito que a nossa maior oferta hoje, ela não é o nosso dinheiro e ela também não é, né, as coisas que a gente pode ajudar ou auxiliar financeiramente ou fisicamente na obra de Deus. Eu acredito que a nossa maior oferta hoje, tá, nos dias de hoje, é o nosso tempo, né? Se a gente parar para observar, as pessoas hoje elas vivem para cima e para baixo, correndo de um lado para o outro, isso dentro da igreja, dentro do reino de Deus e fora do reino de Deus, né? A gente às vezes se desdobra, né, para fazer um monte de coisa, né? Falo por mim, né? Que muitas vezes, né, parece que falta horas no dia para a gente conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente absorve, de coisas para fazer, seja no trabalho, seja os compromissos que a gente tem. E talvez o que mais nos falte, o que mais a gente precisa ofertar a Deus nos nossos dias seja o nosso tempo, né? O nosso tempo, tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade, né, com as coisas que envolvem o reino. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu considero, né, sempre digo que pessoas que se reúnem para falar a respeito da presença de Deus e em um discipulado ou num culto, eu considero um grande milagre, justamente por conta disso. Então, hoje é um dia em que nós estamos ofertando o nosso tempo a Deus, né? Nós estamos parando coisas que, de repente, moveriam o nosso dia hoje, né, por uma causa maior, que é o estudo da palavra de Deus. Então, hoje aqui, pessoas estão ofertando o seu tempo ao Senhor, né? Então, isso é muito importante. Então, só gostaria de deixar isso da aula anterior, tá? Dessa percepção de entendermos que para além das ofertas, para além, né, do dízimo, para além de tudo aquilo que a gente possa ofertar e dar a Deus, o nosso tempo talvez hoje seja aquilo de mais caro que a gente tem e que muitas vezes a gente não consegue entregar a Deus, né? Então, fica essa reflexão e essa percepção. E aí a gente parte para o nosso estudo de hoje, tá? Falando sobre finanças e boa administração, e aí tratando a respeito muito de como nós levamos a nossa vida financeira e o quanto isso mal administrado pode também gerar um certo afastamento daquilo que é de Deus. Então,
As finanças e a boa administração, como introdução à prosperidade financeira do cristão, ela é resultado de 3 pilares essenciais que trabalham juntos, tá? E aí a gente parte desse princípio, que é a fidelidade dos dízimos, aquilo que a gente conversou na nossa aula anterior e que está disponível lá no YouTube para quem não assistiu. Generosidade nas ofertas, né, que a gente também conversou um pouco a respeito disso, que até a Milka citou, né, o exemplo, o testemunho dela, né, em relação à questão de prosperidade, né, do quanto que Deus abençoou quando ela foi, né, aumentando, né, exercitando esse aumento de ofertas, digamos assim. E isso, gente, não tem nada a ver com barganha com Deus, né, que a gente tem a tendência de muitas vezes querer barganhar com Deus, porque damos, porque ofertamos, precisamos receber algo de Deus. Não, isso é mandamento e promessa de Deus. Então, não tem nada a ver com barganha, né? E aí os princípios da boa administração, que muito mais dizem respeito a nós, a nossa condução de vida e a forma como nós conduzimos as coisas, tá? Então, onde há ordem, há prosperidade. Onde há disciplina financeira e espiritual, Deus derrama suas bênçãos abundantes. Então, não adianta a gente pensar que por a gente ser fiel em dízimo e oferta, Deus vai nos abençoar e nós seremos prósperos se nós também não tivermos alguns cuidados, né, que são naturais da nossa vida e que muita gente acaba não tendo. Muita gente não tem controle de vida financeira, tá? E isso pode gerar problemas muito profundos, né, e que vão acarretar, é óbvio, na nossa vida. Então a gente passa para o próximo slide já dando assim um primeiro princípio, tá? Primeiro princípio, ter o controle financeiro. Então isso é essencial, né? Para quem é cristão e para quem não é cristão, a importância de termos um controle financeiro. A Bíblia vai dizer em Lucas 14, 28, e para tudo a gente vai usar a base bíblica, tá? A Bíblia vai dizer: qual de vós não se assenta primeiro para calcular a despesa? Tá? Então aqui eu vou até aprofundar mais esse versículo, tá? E eu vou abrir minha Bíblia aqui, em Lucas, que eu estava até meditando nessa mensagem, quando eu estava montando aqui o estudo. Lucas 14, 28, que estava aberto aqui, tá? Ele vai falar a respeito aqui, tá? Um exemplo, uma fala sublinhada por Jesus, naquelas, né, parábolas, paráfrases que Jesus fazia. Ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como a acabar? Então, aqui o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: planejem a vida de vocês, né? Tenham um controle financeiro para tudo que vocês venham fazer. Então, qualquer empreendimento que a gente venha entrar, a gente deve sim fazer o cálculo daquilo, né? Se nós vamos conseguir honrar ou não os nossos compromissos. Então, planejar não é apenas uma decisão prática, também passa a ser uma atitude espiritual, tá? E aqui eu trago alguns exemplos bem pessoais, assim, e deixo aberto para vocês também se manifestarem a respeito da vida financeira de vocês, né? Eu sempre tive uma vida muito criada no pouco, assim, né? Tipo, fui criado com um salário mínimo, né? Minha mãe me criou com um salário mínimo. Mas um dos princípios que a minha mãe me ensinou e que eu levei para minha vida toda é de me mostrar de onde que as coisas saíam, né? Então, qualquer coisa que a minha mãe fosse comprar para mim, ela me mostrava. Ela dizia: olha, esse dinheiro que eu estou te dando aqui, isso que eu estou te pagando aqui, que eu estou te comprando aqui, essa roupa, enfim, eu estou te dando, né, de um dinheiro que é tanto, né? Então preserva, então cuida, né? Então eu, por exemplo, eu fui criado no sistema de, por exemplo, ter um tênis para jogar bola, que eu não podia usar esse tênis, o tênis que eu usaria para sair, por exemplo, eu não podia usar para jogar bola, né? Por quê? Porque, né, poderia estragar. Então eu fui criado nesse sistema, né? Eu me lembro muito bem da minha mãe, e cito sempre esse exemplo. Eu lembro quando eu descobri quando a minha mãe identificou, quando eu identifiquei na escola que eu precisava usar óculos, né? Eu tinha 6 anos de idade, estava na primeira série, acho que era, primeira ou segunda série, e eu tinha dificuldade para enxergar o quadro, e eu dizia para minha mãe: mãe, eu não enxergo direito, não enxergo direito, não enxergo. Aí a minha mãe me levou para consultar e constatou que eu era míope, que eu precisava usar óculos. Na época, e hoje ainda, né, óculos é uma coisa muito cara, né, óculos de grau, enfim, e ainda por cima eu tinha que usar uma lente um pouco mais, com mais, maior número de grau, né, então, tipo, para não ficar aquela lente mais grossa e fazer uma lente mais lisa, enfim,
que saía mais caro também, a questão do aro e tal. E aí eu nunca me esqueci dessa cena, assim, minha mãe me levou dentro da ótica e pediu para eu escolher o aro, né, que eu quisesse. E aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu quero esse aqui, e era um aro fininho, bonitinho, assim, todo arrumadinho e tal. E aí ela chegou para mim e disse assim, tu quer esse aí? Eu disse, quero. Ela disse, não vou te dar esse aí. Aí ela escolheu o aro para mim. E aí ela pegou um aro grosso, né, que possivelmente se caísse não quebraria, né, e ainda por cima meteu aqueles cordão, né, para não perder o óculos. Então já imagina só, uma criança de óculos, né, com um aro grosso e um cordão amarrado para andar com óculos para cima e para baixo para não perder. Por quê? Porque nisso ela estava me ensinando o zelo, sem nem saber, ela estava me ensinando o zelo e o cuidado pelas coisas, né? Tipo, olha, o valor do teu óculos está saindo daqui, então cuida, valoriza, porque se quebrar, possivelmente não vai ter outro, tu vai ter que usar quebrado mesmo. Então, esse princípio, né, eu particularmente trouxe dentro da minha casa, né, no pouco, né, no pouco eu trouxe isso de dentro da minha casa e princípios que eu levo para minha vida até hoje, né. Então, eu tenho aprendido muito, né, agora que tenho a minha casa, né, que tenho aí a missão de ser o provedor, tenho aprendido muito ainda a respeito dessa questão de ter esse controle financeiro, né, o que para muita gente é um desafio muito grande. Então, alguns princípios que são importantes de entendermos, né, que essa administração dos recursos que é confiada por Deus, entender que tudo que temos, né, e tudo que somos é confiado por Deus a nós, então nós precisamos entender isso para que nós venhamos ter um cuidado maior. Então, a importância de nós anotarmos tudo, receitas, despesas, metas, limites, tá bem? São alguns princípios importantes, tá bem? Conhecer a nossa realidade financeira com clareza, né? Entender a administração dos nossos ganhos, aquilo que recebemos, aquilo que temos, entendendo que a prosperidade não é mágica, né? Sermos prósperos não é, né, um estalar de dedos, né? Mas sermos prósperos é fruto sim de princípios que nós devemos aplicar, tá? E esses princípios a gente vai procurar tratar aqui, e um desses princípios é mantermos o nosso controle financeiro, tá? E termos esse cuidado. E aí a gente avança, né, para uma pergunta, né? Como a gente pode praticar esse controle financeiro na nossa vida, tá? E aí vem uma questão prática, né? Um controle mensal, estabelecendo um sistema de controle doméstico mensal que funcione para a sua família e também para a sua rotina. Então, para muitos aqui, isso pode parecer, que bobagem, né? Vou ter que fazer lá um controle mensal e tal, mas para quem tem dificuldade, é extremamente importante. Eu vou dizer para vocês aqui que aqui em casa, por exemplo, a Milk e eu, a gente estabelece limite sempre quando a gente vai empreender em algum negócio. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, vamos comprar tal coisa, a gente bota um limite. A gente diz, olha, a gente sai de casa para fazer qualquer negociação, a gente diz, até tanto a gente negocia, né? Se passar, cara, por mais que a gente queira, não vamos entrar. Agora, se dá para flexibilizar, se dá para negociar, vamos negociar e vamos fazer. E isso, né, para quem é casal, né, para quem é casal aqui, para quem divide as finanças com outra pessoa, é extremamente importante. Extremamente importante ter essa harmonia, ter essa sintonia. E é algo que, graças a Deus, né, aqui em casa, pelo menos a gente tem conseguido conservar. Não é que a gente seja exemplo, né, mas nisso a gente tem esse cuidado. Então, sempre que a gente vai sair para fazer qualquer tipo de negócio, ou para comprar ou para adquirir, eu lembro quando a gente foi, por exemplo, fechar com a construtora da nossa casa, nós saímos daqui com um valor, né? Um valor estipulado. Olha, se ultrapassar esse valor, nós não negociamos. E aí chegamos lá, fizemos a negociação e a princípio eles ficaram de nos dar um retorno. Quando nos deram o retorno da nossa construção aqui, o valor ultrapassava, né? E a casa estava sendo construída, o projeto estava sendo construído de um jeito que a Milka, né, desejava e queria. Se não houvesse, por exemplo, sabedoria da nossa parte, poderia gerar um conflito, né? Da Milka dizer, não, eu quero a casa desse jeito, vamos pagar. Mas não, o nosso acerto não era pagar. Então, o que a gente fez? A gente pegou e disse, não vamos pagar. E aí a gente entrou em negociação de novo com a construtora, né? Aí eles nos deram a opção de reduzir um pouco o projeto, a gente reduziu para poder entrar dentro do nosso bolso.
Por quê? Porque senão nós geraríamos um problema, né? E qual seria o problema? De aumentar o projeto, manter o projeto grande, né, maior, né? E a gente não, de repente, não conseguir pagar, porque não era o nosso acerto, não ter o respiro financeiro para conseguir arcar com as despesas, e geraria um problema maior, né? Então a gente evitou isso e deu certo, né? Então, o que a gente fala aqui, a gente também tem a comprovação de que tem dado certo. Listar tudo, né? Registrar as necessidades reais, como gastos fixos mensais e despesas variáveis, né? Tendo aí uma certa honestidade em relação a isso, e estabelecer, caiu alguma coisa aqui, e estabelecer uma verdade financeira, né? Trabalhar sempre com números reais, não com estimativas ou achismos perigosos, né? Então, não maquiar os números, né, dentro daquilo que a gente tem de percepção financeira. Ganhei X, vou gastar X, vai sobrar X, né? Eu sempre costumo dizer aqui em casa que a gente precisa sempre fazer sobrar uma gordurinha, né? Sempre tem que sobrar alguma coisa, né, para a gente poder ter uma vida legal. A organização financeira é solo fértil, onde Deus planta a semente da prosperidade. Então, se organizar financeiramente é um princípio para que Deus possa agir plenamente na nossa vida financeira. Tá? Então, isso passa a ser um princípio. Quando você conhece a sua realidade, pode tomar decisões sábias e honrar os seus compromissos, o que é também muito importante. Tá? Eu acho que essa questão até de honrar os compromissos, gente, ela parte muito também de um princípio nosso, que é o nosso testemunho, que é aquilo que nós testemunhamos também para as pessoas, né? Nosso testemunho conta muito, e o nosso testemunho ele também deve se refletir na nossa vida financeira. O que adianta, né, a gente dizer que é crente, que é cristão e tal, e não sei o quê, e não paga as nossas dívidas e não honra os nossos compromissos, não adianta nada, né? Porque, tipo, né? Ou se não, né, como é que é os avisos lá do Facebook, fulano de tal, preciso conversar com você, né? Já imaginou? Nós sendo cristãos, né, devendo todo mundo e sendo cobrado assim, porque agora não se tem mais isso, as pessoas cobram, né, explicitamente no Facebook, nas redes sociais. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso mexe também com a nossa vida com Deus e com o nosso testemunho. Princípio 2, vença o consumismo, tá? Esse é um outro ponto extremamente importante, tá? E quando eu falo em consumismo aqui, normalmente se pensa em consumismo e se tem uma visão até um pouco machista, né? De que agora toca nas mulheres, né? Quando se fala em consumismo e tal. Não, mas não é só nas mulheres, homens também, né? Então, ter cuidado com essa questão do consumismo, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É o que vai dizer lá em 1 Timóteo 6, do 7 ao 8, né? E Paulo, quando escrevia esse tipo de coisa, Paulo sabia do que estava falando, né? Porque Paulo é um cara também que passou por essas situações, né? Então, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? É aquela coisa, eu sempre faço uma oração e eu peço para Deus, né, que Deus não me dê muito, né, para que não venha haver vaidade e exaltação no meu coração, mas que Deus também não venha me dar pouco, né, para que eu também não venha passar por necessidade, mas que Deus venha me dar o essencial, para que eu possa viver com dignidade, para que eu possa ter uma vida diante dele. Então, o inimigo silencioso do consumismo, ele acaba destruindo famílias, né? Ele acaba corroendo relacionamentos e nos afasta do contentamento que Deus deseja para nós, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do consumismo. E a gente vive uma geração, né, que é extremamente consumista, né? A gente vive um período extremamente consumista. Muitas vezes a nossa geração, o nosso tempo, ele nos leva ao consumismo, né, por vivermos, né, numa sociedade mercadológica, numa sociedade, né, que nos impulsiona ao consumismo. E a gente tem essas questões assim, né, de muitas vezes querer ter situações, né, mais em que a gente pode comprar coisas mais baratas, né, mas por status a gente acaba comprando aquilo que é mais caro. E muitas vezes isso não está dentro do nosso orçamento, dentro do nosso bolso, né? É o tradicional, tipo, vamos pagar pela marca, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo bem prático aqui, né? Para quem digamos assim, não tem dinheiro, até ali o exemplo, né, é um guarda-roupa cheio de roupas, né, de coisas que muitas vezes a gente tem dentro do guarda-roupa e não usa, né, mas muitas vezes a gente vai numa loja e tem uma calça que vale X
né, e outra calça que é igual àquela ali vale o dobro do X por causa da marca. E a gente vai no dobro do X porque a moda é o que todo mundo está usando. E a gente acaba pagando pela marca, acaba pagando, né, por isso. E isso muitas vezes é um sentimento de consumismo, né? Nós temos que consumir aquilo que todos estão consumindo, né? E aí a gente acaba extrapolando a nossa vida financeira, tudo para manter um certo status, né? Para manter uma certa vida financeira que não se reflete naquilo que nós temos, né, lá no nosso íntimo e no profundo, digamos assim, do nosso lar e da nossa casa, né? Então é a mesma coisa do que cito o exemplo aqui, né, do próprio consumismo do telefone da maçã, né, do iPhone, né? Pessoal, eu, por exemplo, a gente aqui em casa demorou muito a ter iPhone, né? A gente comprou um iPhone por causa do nosso trabalho, né? Porque realmente a qualidade é muito melhor e tal. Mas algum tempo atrás, cara, nós achávamos um absurdo comprar um iPhone. E nós tínhamos dinheiro para comprar um iPhone, né? E nós não compramos. Nós compramos quando foi uma necessidade profissional para nós. Por quê? Porque ter um iPhone num determinado momento para nós seria só consumismo, seria algo sem necessidade. Então, são essas coisas que a gente precisa ter cuidado e examinar, né? Porque o consumismo ele acaba sendo para nós um inimigo silencioso que pode nos tirar, roubar os nossos ganhos e as nossas coisas. Então, examinar a nossa vida, né? E aí tem aqui, né, até um exemplo, né? Abra seus armários, tudo que você não usa representa dinheiro desperdiçado, recursos mal administrados, né? Coisas que a gente acaba comprando e acaba não usando, né? E eu acho que todo mundo passa por isso, né? E aí algumas armas para a vitória, né? Que nós devemos ter aí uma consciência financeira diária, né? Ter esse cuidado, né, em relação à questão de desperdícios, enfim, manter as metas claras e escritas para que isso fique fixado e firmado para nós, e uma capacidade de dizer não com firmeza. Eu sempre digo que não é uma palavra mágica, né? Todo mundo fala, sim, não. O não também é uma palavra mágica. Dizer não para muita coisa, olha, é libertador mesmo. E nesse caso de vida financeira também é, né? Quando a gente puder sempre procurar, né, manter essa relação, né, com certeza Deus vai, porque é meio que natural, gente, é meio que natural. A gente pede muitas vezes coisas para Deus, né? Nós como igreja pedimos coisas, a gente pede uma vida financeira, né, abastada e tal, aquela coisa toda, e não quer dizer que Deus não vai nos dar, não quer dizer que Deus não vai nos prosperar, mas o que adianta Deus nos abençoar se nós não soubermos administrar aquilo que Deus está nos dando, né? Não adianta nada. Eu lembro quando eu cito esse exemplo, até já citei em algumas pregações e numas reuniões que a gente fez lá na igreja. Eu lembro que quando eu era músico, a gente incomodava muito o pastor, né, para ter instrumentos novos na igreja. Eu lembro que eu tocava bateria e nós tínhamos uma bateria que era uma bateria feita de cano na época, e aí eu lembro que eu tocava bateria e nós incomodávamos muito o pastor, né, eu e o Ebenezer, que nós éramos os bateristas da igreja, para comprar uma bateria nova. E aí eu lembro que uma vez um músico que nós tinha na igreja, ele chegou para nós e disse assim, cara, o que adianta vocês incomodarem o pastor para comprar uma bateria nova se vocês não cuidam nem dessa que vocês têm? Então aquilo ligou uma chave para mim, assim, né? Eu disse, cara, realmente, ele tem razão. Então, se eu não cuidar daquilo que eu tenho hoje, como é que eu vou querer que Deus me prospere? Como é que eu vou querer que Deus me tire, de repente, de uma situação financeira adversa que eu tenho, se aquilo que eu tenho, né, eu não cuido? Então, a própria Bíblia já vai dizer, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, né? Então, aprender a ser fiel no pouco é o grande desafio que nós temos na nossa caminhada cristã e que também vai tratar a respeito da nossa vida financeira diante de Deus. Tá? Então, essa consciência financeira diária ela é extremamente importante, como se fosse um exercício na nossa vida. Passando para frente, princípio 3, prospere, mas continue simples. Né? Que a prosperidade ela possa nos manter dentro da simplicidade, né? Da simplicidade que há em Deus. Então, Salmo 62:10 vai dizer, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então, não é colocar o coração em Deus, colocar o coração no reino, e não naquilo que nós temos, não naquilo que nós adquirimos. Porque o evangelho,
ele sempre vai apontar para uma vida que não é daqui, né? Ele sempre vai dizer que nós não pertencemos a esse mundo. Mas a tendência que nós temos, humanamente falando, é de nos apegarmos àquilo que nós temos aqui nesse mundo, aquilo que nós adquirimos aqui nesse mundo. Poxa, eu gosto da minha casa, né? Eu tenho parte do meu coração dentro do meu lar, né? Eu gosto da minha casa. O lugar que eu gosto de estar é na minha casa, né? Eu gosto do carro que eu comprei, eu gosto das coisas que eu adquiri, eu gosto daquilo que Deus me deu. Gosto. Mas uma coisa que eu oro muito a Deus e peço para que meu coração não esteja preso a essas coisas. Não no sentido de tratar essas coisas de qualquer jeito ou de qualquer maneira, de não cuidar, de não preservar. Não, pelo contrário. Tenho um cuidado extremo por tudo aquilo que compro e tudo aquilo que adquiro. Mas de o meu coração, né, não se deixar dominar por aquilo que eu conquisto, por aquilo que Deus me dá, né, por aquilo que eu conquisto em Deus. Para que o meu coração esteja nas coisas dele, não naquilo que eu conquisto. Então, a simplicidade ela é uma atitude do nosso coração, não uma limitação de recursos. Tá? Então, a gente precisa entender que a nossa simplicidade não tem nada a ver com uma vida indigna. Tá? Então, você pode ter qualidade sem ostentação e prosperidade sem arrogância. Então, isso é importante, né? Da gente entender que a nossa vida precisa, sim, ser uma vida próspera, mas não precisa ser uma vida que a gente venha ostentar, né? Que nós precisamos, né, ser prósperos, mas não temos que ser arrogantes, né, dentro daquilo que Deus tem nos dado. Então, não confunda a simplicidade com falta de qualidade ou bom gosto. Então, não é porque nós somos simples, né, que nós não vamos comer o melhor dessa terra. Não é porque nós somos simples que a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, né? Ou, né, de repente, optar por coisas que têm gosto duvidoso, né? Mas que nós possamos ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave para tudo aquilo que se refere a esse tema aqui, de prosperar, mas continuar tendo um nível de simplicidade. Então, a humildade deve acompanhar o verdadeiro próspero. Então, quando nós nos tornamos prósperos em Deus, né, nós precisamos entender que precisamos também ser carregados de humildade. Não permita que a prosperidade gere orgulho ou distância de Deus. E isso é muito comum de acontecer, né? Quando muitas vezes nós temos tudo, adquirimos tudo, né? E isso acaba nos afastando, né, de Deus. O nosso orgulho, né? Aquela música, a música que nós cantamos, né? O meu orgulho me tirou do jardim, né? Então, muitas vezes o nosso orgulho nos afasta de Deus, por tudo que nós adquirimos, por tudo que nós conquistamos, e muitas vezes por pensar, né? E aí é o grande negócio, muitas vezes por pensar que adquirimos as coisas no nosso próprio braço, pela nossa própria força ou pela nossa própria vontade. Se tudo na minha vida se reflete em Deus, como que eu adquiro as coisas no meu próprio braço? Eu me lembro uma vez no depoimento de uma menina que eu vi na televisão, que ela passou na faculdade e os pais chegaram para ela e disseram: "Bah, filha, graças a Deus." E ela disse assim: "Não, graças a Deus não. Graças a mim, que estudei, que me esforcei, né?" E, cara, isso é falta de sabedoria, né? Porque, cara, se ela estudou, se ela se esforçou, foi porque Deus deu sabedoria para ela fazer isso, né? E muitas vezes nós também nos portamos assim sem nem nos dar conta. Achamos que estamos conquistando as coisas pelo nosso próprio braço. E, na verdade, tudo é relacionado a Deus. Então, são alguns princípios, né, que a gente precisa levar para a nossa vida financeira. O princípio 4 é a administração do nosso tempo. E aí vai ao encontro daquilo que eu falei lá no início, né? Que o nosso tempo talvez seja aquilo que a gente tem que ofertar de melhor a Deus, assim. Talvez a oferta que Deus mais procura nesses dias é a administração do nosso tempo. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo e prosperidade. A prosperidade verdadeira está diretamente ligada ao uso correto e intencional do tempo que Deus nos dá, né? Então, a nossa vida ela precisa ser fracionada, né, no sentido de dedicarmos tempo àquilo que nós precisamos, né, para a nossa vida substancial aqui na Terra, mas também no nosso tempo de dedicação a Deus. E tudo isso passa por uma disciplina. Sem disciplina e rotina diária consistente, não existe crescimento sustentável em nenhuma área da vida, né? Isso aqui é para pessoas que muitas vezes não conseguem regrar nem o próprio tempo, né? Não tem tempo para as coisas que realmente prosperam. E aí acabam, né, entregando tempo para coisas que
muitas vezes não vão gerar nenhum tipo de riqueza, nem riqueza espiritual, nem riqueza financeira, né? Então é importante nós entendermos que o tempo também está ligado a tudo isso. Algumas prioridades claras, né? Fuja da vida improvisada, né? Essa coisa, eu mesmo, eu sempre procuro planejar as coisas, né? A Bíblia vai dizer isso, né? Que a gente tem que planejar e que a resposta ela vem do Senhor. Então, fugir dessa vida improvisada, né? Não deixe que o urgente roube o lugar sagrado do que é importante, né? Então, procurar essa relação entre as nossas urgências e aquilo que é importante, né? Ter sempre essas prioridades muito claras na nossa vida. Entender que em alguns momentos da nossa vida as prioridades vão mudar, né? Por exemplo, quando eu era solteiro, as minhas prioridades eram muito diferentes das prioridades que eu tenho como casado. Entender essa mudança, né, do cenário da nossa vida e da nossa história. Então, muitas vezes não adianta a gente querer, por exemplo, né, no caso de quem é solteiro e vai casar, querer ter as mesmas prioridades, porque elas não se sustentam, a vida não é assim. Né? Então, as prioridades elas mudam com o tempo. As prioridades elas mudam com o ciclo da nossa vida. As prioridades elas mudam com a nossa idade. Né? Eu, quando era adolescente, eu tinha outras prioridades financeiras, né? Hoje as prioridades são bem diferentes e consideradas por mim muito mais importantes do que prioridades que eu tinha há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então a gente precisa entender isso. E a guarda espiritual. Jamais permita que o confronto financeiro ou a correria do dia a dia afaste você da presença de Deus. Então, às vezes, a gente é tão refém dessas questões financeiras que isso nos afasta de Deus. E esse não é o propósito, são coisas que precisam caminhar junto. Nosso relacionamento com Deus, ele também precisa. A gente precisa entender que Deus quer fazer parte da nossa vida financeira, que Deus é parte de tudo isso. Deus é parte de tudo aquilo que conquistamos, né? E a gente precisa querer colocar Deus para dentro disso, né? O problema é quando nós afastamos Deus de tudo isso. Né? Então, são alguns princípios que a gente precisa levar para a nossa vida financeira. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu estou falando demais. Não? Todo mundo aqui é tranquilo com vida financeira? Vocês não passam aperto financeiro? Que bom, né? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, né? Ou contar alguma experiência da sua vida financeira, ou como organiza a sua vida financeira, fique à vontade, eu acho que todo conhecimento é válido, tá bem? Só abrir o microfone aí e falar. Mas então a gente passa para o princípio 5, né? Que é viver no seu padrão. Tá? Isso é outro ponto importante também para a nossa relação de vida financeira. Né? Porque a gente percebe muitas vezes pessoas que elas. Isso a gente. Talvez seja muito delicado falar, mas a gente identifica muito. Né? Por exemplo, quando a gente percebe pessoas que negligenciam naquilo que é básico, né? E acabam desempenhando uma vida financeira, né, muito diferente naquilo que é supérfluo. Né? Então, por exemplo, acaba negligenciando muitas vezes em coisas que poderiam elevar o padrão de vida ou de conhecimento e acabam, né, investindo naquilo que é supérfluo. Então, viver no padrão, né, viver naquilo que nós podemos viver. Eu sempre disse, né, que digo aqui, né, fui criado com salário mínimo, mas nunca me faltou nada, nada, né? Tive ensino em escola pública, sempre, né, não tinha plano de, não tinha, não tenho ainda plano de saúde, né? Então sempre convivi com aquilo que é público. Me formei em faculdade pública, por quê? Porque esse é o meu padrão, né? Então não adianta. Eu lembro quando eu passei na faculdade, eu passei em duas faculdades. Eu ganhei uma bolsa, meia bolsa no ProUni, né, numa universidade particular, num curso que eu queria fazer, que tinha relação com comunicação, que era publicidade e propaganda. E na época eu passei primeiro nesse curso, né? E era meia bolsa, e eu não tinha condições de pagar meia bolsa nesse curso. Não era o meu padrão. Então, o que eu ia fazer, né? Eu ia esguelar, né, a minha condição financeira, que na época era mínima, né, ia apertar a minha mãe com um salário mínimo para pagar, não tinha como. Né? Então, o que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou pegar essa nota que eu tirei aqui e vou jogar numa universidade federal e ver o que vai dar, porque daí eu vou, né, chegar no meu padrão.
E foi o que aconteceu. Eu joguei jornalismo na Universidade Federal e deu certo, passei, né, me formei, fiz o curso que realmente eu queria, que não era a segunda opção, era a primeira, né? E, cara, no meu padrão não era para a universidade, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender o nosso padrão de vida, né? E entender que quando estamos, é óbvio, diante de Deus, Deus conduz todas as coisas, tá? Contentamento. Aprendi a viver contente, isso é muito importante. Filipenses 4:11 vai dizer isso, né? Filipenses é uma carta que Paulo, né? Aqui uma questão bíblica, uma carta que Paulo escreveu para os filipenses e uma carta que fala sobre a alegria, né? Então Paulo triste, né? Poderia estar triste, preso, né? Escreve uma carta que vai falar muito a respeito de alegria. E aí Paulo lhe diz isso, olha, aprendi a viver contente. Então nosso contentamento vai dizer muito, né? O apóstolo Paulo descobriu o segredo, contentamento em toda circunstância. E aí é algo importante de nós entendermos na vida de Paulo, porque Paulo estava preso, né? Então ele conseguiu encontrar contentamento, né? Nessa circunstância, né? Na circunstância de estar preso. Não compare, não tente viver o padrão de vida do outro, sabe? Eu ouvia isso muito da minha mãe quando eu pedia coisas, né? Até hoje a gente estava conversando, a gente saiu hoje, começou com a minha sogra, a gente estava conversando a respeito disso, né? Dizendo, ó, sabe aquela coisa, eu vivia muito isso, né? Meu vizinho, sei lá, o amiguinho tinha qualquer coisa, mãe, eu também quero ter, sabe? Né? Fulano tem, mas tu não é fulano, né? A clássica frase de mamãe, né? Tu não é fulano, né? Então, entendermos isso, né? Não se comparar também com os outros, né? Entender que nós temos o nosso padrão de vida, ele pode ser elevado? Pode, mas tudo vai depender de como nós tratamos aquilo que nós temos, né? Eu hoje mesmo olho para muita coisa que eu tenho e digo, cara, anos atrás eu olhava para isso aqui e eu dizia, cara, nunca vou ter isso, né? E hoje isso gera uma alegria no meu coração, não porque estou preso a isso, mas porque entendo que isso dá certo. Entendo que a condução de uma vida financeira, o trabalho, é óbvio, né? Sempre acompanhado de muito trabalho, ele vai te dar uma estabilidade e Deus vai controlar tudo isso. Muitas dívidas e frustrações nascem da comparação e também da inveja, né? Quando nós comparamos e muitas vezes invejamos, que deveria ser um sentimento que nem existisse no coração, né, de nós cristãos, mas muitas vezes existe, né? A gente até comentava a respeito da questão no encontro passado, né, que a Aida até comentou que, né, que muitas vezes, eu também me sinto muitas vezes assim, né, a gente se nega muitas vezes a dar testemunhos, né, o que muitas vezes é errado, a gente deve testemunhar, por achar que muitas vezes as pessoas vão dizer, tá se achando, né, tá, né, então a gente também muitas vezes se restringe muito por conta desses sentimentos, mas eu entendo, né, mas a gente precisa entender que essas frustrações muitas vezes elas nascem desse tipo de comparação que a gente quer fazer com o outro, né, mas devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito, né? Ser fiel naquilo que Deus tem nos dado, ser fiel naquilo que Deus tem feito, e com certeza Ele, né, vai desenvolver essa potencialidade de padrão em nós. O devorador moderno, o devorador dos nossos dias tem nome, né? Os juros altos, é um nome bem econômico mesmo, né? Ele consome sonhos e destrói planejamentos, né? Então a gente vai muitas vezes acreditando tudo ao inimigo, né? Tudo ao diabo, ao devorador, isso e aquilo, mas o devorador hoje, no economês falando assim, ele é os juros altos, né? Se você perguntar para mim hoje, Rafael, você tem conta? Eu não faço conta. Não faço conta. Eu não sei o que é ter um cartão de crédito. Não sei. Não tenho. Quando montei lá minha conta no banco, quando a gente vai montar alguma conta aqui, a gente recebe muitas mensagens. E o cartão de crédito com não sei quantos benefícios para você, isso e aquilo, e papapá, e taxa de juro a tanto e não sei o quê. Cara, não entro nessa. Por quê? Porque eu me conheço, né? Então, se conhecer a si mesmo é muito importante. Eu sei como levar a minha vida financeira. Então, eu não tenho, acho que cartão de crédito é como você gastar e não saber onde que o dinheiro está indo, né? Pix mesmo, eu uso Pix porque, tipo, por uma questão de falta de opção, né? Porque se você fosse perguntar para mim, eu prefiro ter o dinheiro ali, né? Saber o quanto que eu tenho, né? Visualizar o dinheiro.
mas hoje a gente sabe que a modernidade nos levou para esse patamar do Pix, né? Então, também é muito fácil, eu não sei vocês, mas eu tenho essa percepção que é muito fácil você perder o controle das coisas quando você não enxerga elas. E dinheiro é uma coisa que a gente não enxerga mais. A gente não consegue mais ver o dinheiro, né? Você tem o dinheiro na conta lá, você não vê mais, você não enxerga mais, né? Tenho, sei lá, bota aí, tenho 5.000 reais na conta. Você paga uma conta, você não vê o dinheiro sair, né? Então, isso faz com que a gente também venha a perder um pouco do controle, né? Então, conta aqui em casa é uma coisa que assim, ó, e aí eu digo, não é uma percepção só minha, é uma visão em comum, né, do casal, de que conta a gente, cara, a gente não entra. Se não for para quitar, a gente não entra, né? A única coisa que eu acho que daí, né, que eu acho que é o mais comum assim, né, é a casa mesmo, né? Que daí, por ser valores maiores, a gente acaba tendo que financiar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas fora isso, a gente foge de tudo que pode, né? Então, o devorador moderno, juros altos, né, realmente é uma situação bastante complicada, que talvez seja o que nos come por uma perna na nossa vida financeira, né? Então, viver de modo que a gente consiga dar o nosso dízimo com fidelidade e ainda ter paz financeira, né, seu padrão de vida deve honrar a Deus e não impressionar as pessoas. Então, não adianta a gente querer impressionar as pessoas. Eu até coloquei aqui, até para a gente entender a importância de tratar desses assuntos dentro da igreja. Eu acho que até na igreja deveria ter uma classe só sobre educação financeira para os irmãos. Eu levantei um dado aqui que nem está no estudo, nem está nos slides aí, tá? Mas no Brasil, mais da metade dos brasileiros considera o dinheiro a principal causa de atritos e brigas levando à separação. Então, o dinheiro pode ser algo que pode destruir famílias, né? Por conta de não haver esse cuidado. E aí eu digo para você que não é só no meio secular, no meio cristão isso acontece também, né? De um querer cuidar, o outro não querer, ou os dois não quererem cuidar, e aí acaba gerando um problema maior. E muitas vezes nós, dentro da igreja, somos falhos porque não tocamos nesse tipo de assunto, né? Achamos que questão financeira é algo muito particular de cada um, é óbvio que é algo muito particular de cada um, mas questão financeira à luz da palavra ela é uma só e deve ser tratada. Então, esse dado aqui ele é bem alarmante, assim, né? De a gente pensar que casais se separam, famílias são destruídas por questão financeira. E aí é um princípio, né? É falta de sabedoria, né? Então, muitas vezes nos falta sabedoria para entender essas coisas. Um princípio 6, não faça novas dívidas e pague as antigas, tá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13, 8. Esses dias eu percebi uma situação assim que me deixou bem alarmado, assim, né? Eu conheci uma pessoa que tem lá seus problemas financeiros, né? Que eu sei que tem seus problemas financeiros. E aí essa pessoa chegou para mim assim e me apresentou um celular novo, né? Ah, tô com o celular novo aqui e tal, não sei o quê. Eu disse, é legal, pô, bacana, né? Talvez um celular que, né, que nem eu que não tenho conta, não tenho dívida, não compro. E aí tá, e conversando, essa pessoa pegou e largou para nós assim, disse, eu comprei esse celular porque e aí pedi para fulana tirar para mim, né? Fulana tirar para mim. Eu disse, cara, ela não consegue pagar muitas vezes nem as contas dela e ainda, né, vai, né, pedir para outra pessoa. Então, uma situação bastante constrangedora, assim, bastante complicada e que reflete na nossa falta de sabedoria para muitas coisas, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, não faça novas dívidas e pague as antigas. É um princípio de cuidado, um princípio de cuidado financeiro. Então, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. A palavra vai dizer isso. Romanos 13, 8. Deus valoriza a honestidade. Deus não abençoa atitudes desonestas ou negligência com compromissos financeiros assumidos. Então, muita gente pensa assim, eu não sou próspero. Deus não me prospera, mas você não honrou aquilo que você assumiu como compromisso financeiro, né? Você não honrou. Então, isso é importante. Importante a gente honrar aquilo que a gente tem de compromisso financeiro.
Procure quem você deve e inicie, né, um acerto honesto. Mesmo que seja pouco por mês, comece a pagar. Tá? Então, isso é extremamente complicado, assim, é uma situação que a gente vai tocar e... Porque o que acontece? Eu já passei muito por isso, assim, né, de pessoas muitas vezes pedirem, né, e gente da própria igreja, né, pedir, né, me dá uma força, me dá uma ajuda, não sei o que e tal, e aí você vai lá, ajuda, né, de bom coração, de bom grado, né, e tal. E eu sou muito franco, assim, gente, eu tenho um problema que muitas vezes, para franqueza na minha vida, eu não tenho filtro, sabe, não tenho filtro, né. Certa vez me pediram ajuda para uma situação, eu ajudei, e aí depois a pessoa veio me pedir de novo ajuda. Porque é aquela coisa, se tu quer e tu não vai pagar, então tu pede, tu chega e diz, olha, me dá, beleza, de bom grado, de bom coração, se eu tiver e achar que vale, né? Você é uma pessoa que dá, não tem problema, a gente está em Deus nisso, né? Mas quando a pessoa chega para você e você sabe que ela está abusando, cara, e aí te pede e te diz assim, me dá que eu vou te pagar em tal dia. Beleza, aí você dá. Aí passa um tempo, a pessoa chega e te pede de novo. E aí eu armei uma, né? A pessoa pediu, vou te pagar em tal dia. Não pagou, veio e pediu de novo. Eu peguei e disse, não, vou te dar, mas tu me paga aquilo que ficou para trás. Porque tu ficou de me pagar. Eu não disse que era para tu pagar. Tu chegou para mim, me pediu e disse que ia pagar. Então paga o que ficou para trás e eu te ajudo de novo. Nunca mais me pediu, né? Por quê? Porque realmente as pessoas pensam que a vida é um morango, né? E que a gente também não passa por situações em que muitas vezes a gente tem que reduzir coisas, né? A honestidade da nossa vida financeira, ela deve ser primordial, né? De muitas vezes a gente tem que sentar, olhar um para a cara do outro e dizer, olha, esse mês não vai dar, esse mês não vai dar para viajar, esse mês não vai dar para comer o lanche fora, né? Esse mês nós vamos ter que dar uma segurada, esse mês tem uma conta grande para pagar. E aí a gente tem, né, esse cuidado, esse entendimento, e muitas vezes as pessoas, né, que não têm esse controle financeiro vêm afetar a nossa vida, afetar a nossa cabeça, né? E a gente fica muitas vezes até, né, com aquele coração dividido, assim, mas eu tenho que ser generoso, né? Eu não posso ser apegado, né? A gente fica com isso, mas tem gente que é abusada mesmo, né? Tem gente que não obedece princípios e ainda quer te tirar dos princípios que tu acaba estabelecendo na tua vida. Então, então não tem como Deus abençoar essas atitudes desonestas ou essas negligências, tá? Então, é importante a gente procurar fazer esses acertos, né? Mesmo que seja pouco por mês, começar a pagar, né? Evitar armadilhas, e aí vem aqui, né, os cartões de loja. Cara, eu nem sei o que é ter cartão de loja. Não sei. Cheque especial, nem sei como é que funciona o tal do cheque especial. E parcelamentos desnecessários, tá? Então, ter esse cuidado. Dívidas são correntes que prendem seus sonhos e limitam o seu futuro. Disciplina financeira é o caminho para a verdadeira liberdade. Então, a partir do momento que a gente consegue uma disciplina, uma regra financeira para a nossa vida, o que eu estou passando aqui, gente, não quer dizer que seja a regra que tem que ser seguida. Cada um tem que adaptar na sua realidade, mas é necessário que seja feito para que a gente não venha se complicar depois. Princípio 7.8, diga não e faça um fundo de reserva. É o que eu falei ali, sempre ter uma gordurinha, né? Sempre procurar fazer sobrar. Às vezes é difícil, muito difícil, mas a gente tem que procurar fazer sobrar, né? Quem fica de fiador sofrerá males. Provérbios, que é um livro cheio de sabedoria, vai dizer isso, né? Provérbios 11:15. Quem fica de fiador sofrerá males. Aprenda a dizer não. Não empreste cheque ou cartão, né? Então, ter esse cuidado de não emprestar esse tipo de coisa. Proteja seus instrumentos financeiros e sua credibilidade no mercado, né? Então, ter esse cuidado extremo, né, de não emprestar esse tipo de coisa. Cara, eu já não tenho, porque daí já não tem como emprestar. As pessoas, empresto cheque, empresto cartão. Cara, você é maluco, eu nem tenho isso. Não seja fiador, por mais que ame a pessoa, este compromisso pode destruir a sua vida financeira, além de acabar, é óbvio, com a amizade, né? Então, ter esse cuidado. Não compre parcelado para terceiros. A responsabilidade final sempre será sua, não da outra pessoa. Então,
Isso é outro negócio. Faz a continha lá no meu nome, não sei o que e tal, paga depois, retira no meu nome. Cara, foge disso. É cilada. Esse princípio foi ensinado por Deus a José no Egito. José, eu acho que até estava conversando com a Milka isso, que a Milka tem uma palavra que ela ministra a respeito da vida de José, e ela tem propriedade para falar disso, porque estudou ali bem a vida de José. Então, esse princípio foi ensinado por Deus a José no Egito, salvando uma nação inteira da fome. José é um dos grandes exemplos de administração que nós temos na palavra de Deus. Tá? Então, lendo a história de José, a gente vai entender isso. Tá? Corte o supérfluo sem piedade. Né? Aquilo que não traz benefício na sua vida, corte. Elimine as contas desnecessárias. Vai eliminando, tire. Né? Comece a guardar, mesmo que pouco, guarde. Né? Guarde, mantenha ali a sua reserva, mantenha o seu recurso. Eu lembro, quando eu era pequeno, apenas citando aqui um exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, aqui na cidade, aqui no meu bairro, eu lembro que tinha um bar aqui que tinha mesa de sinuca, né? E aí é que eu digo que vem o princípio, né? E por um tempo na minha meninice, eu lembro que o bar abria para jogar de noite, ali o pessoal que ia para beber e tal, aquela coisa toda, e de tarde a mesa de sinuca ficava vazia e nós ia lá, a gurizada aqui da volta, comprava as fichas e passava a tarde inteira jogando. Né? Fichas que na época eram 25, 50 centavos, mas que na época era dinheiro. Né? Na época, com 50 centavos, dava para comprar salgadinho, né? Que era uma coisa que a gente gostava bastante também. E aí eu lembro, ou a tradicional na minha época, locadora, né? Que nós gostávamos muito de jogar videogame também. Você pagava 50 centavos para jogar 1 hora. Né? E o meu avô, na época, era vivo, meu avô me dava dinheiro, me dava umas moedas, eu fazia uns corre para ele, qualquer coisa que eu fizesse para ele, ele chegava e me compensava, dizia, toma um dinheiro aí, guri, toma um dinheiro. E aí me dava lá R$ 1, 50 centavos na época. Mas eu já, naquela época, sem saber, já estava exercitando uma consciência financeira. Às vezes ele me dava o dinheiro até para eu jogar, mas ele dizia, toma o dinheiro para te jogar uma sinuca. O que eu fazia? Eu pegava o dinheiro, levava para casa, e eu tinha uma carteira, e eu botava o dinheiro dentro da carteira. Pegava os 50 centavos, ia botando ali e ia para o bar jogar. Só que quando eu chegava no bar, eu esperava os outros pagar para eu jogar junto. E aí eu não pagava, não gastava o meu dinheiro. Por quê? Porque na época eu entendia já que aquilo ali, mesmo eu gostando, mesmo eu tendo, né, na minha meninice, um certo vício por jogar, eu não gastava, não ia gastar o meu dinheiro naquilo ali. Eu ia gastar depois para comprar qualquer coisa que eu quisesse comprar. Eu quisesse comprar, sei lá, um troço para comer, né? Um negócio que fosse mais viável, assim, entendeu? Então, tipo, eu fazia essa malandragem, digamos assim, né? Para poder me divertir. Né? Às vezes estava lá, faltava alguém para jogar. Rafael, joga com nós. Eu ia lá e jogava de graça, não gastava o meu dinheiro. Né? Então, já tinha essa consciência financeira. Né? Então, cortar esses supérfluos aí sem piedade, né? E aí quando a gente fala disso, né, deve vir muitas coisas supérfluas na nossa cabeça que muitas vezes a gente acaba gastando dinheiro, né, eliminando as contas desnecessárias, né, e começando a guardar mesmo que pouco, né? Então, o mínimo muitas vezes pode se tornar muito. A verdadeira bênção está no sobrar, não apenas no receber, né? Coisa boa quando a gente, né, uma das melhores sensações, né, quando a gente tá andando assim, a gente bota a mão no bolso, né, daquela calça que está guardada lá no fundo do guarda-roupa, bota a mão no bolso e acha aquele nota de R$ 50, R$ 20, né, e diz assim, bah, né, nem sabia que esse dinheiro estava aqui. Né, então, coisa boa quando essas coisas acontecem. Então, alguns princípios aqui para a gente encerrar. Ordem atrai provisão. Tá? A organização financeira cria o ambiente propício para que Deus derrame suas bênçãos materiais. Disciplina vai sustentar a nossa fé. A disciplina financeira é um apoio fundamental para manter a vida espiritual saudável e vibrante. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida, ela vai estar ligada à nossa disciplina financeira, tá? Pela questão da nossa sustentação de fé. Contentamento protege, o contentamento bíblico protege o seu coração das armadilhas e do materialismo e também da ganância. A simplicidade vai nos preservar. A simplicidade de vida preserva a alma da soberba e mantém você próximo de Deus. Pode passar?
Ali no 5, prosperidade acaba sendo consequência. A verdadeira prosperidade é resultado natural de fidelidade espiritual, de boa administração prática. Então, tudo isso vai surgir como consequência sobre nós. Sabedoria no uso. A verdadeira bênção não está em ter muito, mas em saber usar bem o que se tem. Eu acho que isso é um princípio de sabedoria para nós, né? A verdadeira bênção não está em ter muito, mas em saber usar o que se tem. Então, que essa aula leve você a uma vida financeira leve, organizada e abençoada por Deus. Tá? Eu acho que a gente conseguiu dividir nesse tempo um pouco de conhecimento bíblico através a respeito da nossa vida financeira. Eu desafio vocês a darem uma estudadinha na vida de José, tá? Que foi um grande administrador no tempo que lá o Egito ia passar por momentos de crise. Josué teve que administrar no momento, né, de separar lá os recursos. José teve que administrar para também saber separar os recursos. E o que elevou o padrão de José diante de Faraó, elevou o padrão de José na sua vida com Deus. Então, que a gente possa estudar um pouco a respeito disso também para a nossa vida financeira.